Olá, meus amigos e minhas amigas, concurseiros e concurseiras desse Brasil. O professor Bruno Oliveira está de volta à nossa aula de número 4, nosso quarto tema do nosso curso preparatório de Direito Eleitoral. Veja só que nós já fizemos uma caminhada, em relação rumo à sua aprovação. Nós já passamos pelo tópico de conceitos, fontes e princípios do direito eleitoral e como esse direito eleitoral está presente na Constituição Federal. Vimos a composição e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Passamos também para a Resolução 21.538 do ano de 2003 e estamos agora embarcando no tema elegibilidade e inelegibilidade. Presente em praticamente todos os editais, nós vamos saber agora quais são as condições de elegibilidade existentes, quais são as condições de inelegibilidade, previstas tanto na Lei Complementar 64/90, quanto na lei que é chamada Lei das Inelegibilidades, e também na Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 do ano de 2010, ok? Então vamos tratar a partir de agora sobre as condições de elegibilidade e as condições de inelegibilidade. Primeiro tópico, primeiro assunto é sobre a elegibilidade. E quando nós abordamos o que é ser elegível, são todas aquelas condições que nos tornam aptos a um cargo eletivo. Então, veja, eu preciso descobrir agora quais são as condições que vão me tornar apto a concorrer a um cargo eletivo. E a própria Constituição Federal, no seu artigo 14, trará para nós quais são essas condições de elegibilidade. A elegibilidade, ela está inteiramente relacionada à capacidade eleitoral passiva. Ou seja, todos aqueles indícios, todos aqueles requisitos que me tornam aptos a ser votado. Muito bem. Então, eu tenho aqui todas aquelas condições que vão me tornar aptos a ser votado. Portanto, no exercício da capacidade eleitoral passiva. Ok? Muito bem. Como conceitos, então, de elegibilidade, nós precisamos entender o seguinte, veja só. Quando eu falo ser elegível, eu estou me referindo a um conjunto de normas que vão regulamentar o direito de disputar um cargo eletivo. A bem do interesse público, devem ser estabelecidos filtros que objetivam o quê? Que os pretendentes reúnam as condições mínimas. O que são esses filtros? São justamente as condições de elegibilidade. Então, nós temos reunidos nesses filtros as condições de elegibilidade para que eu possa me concorrer a um cargo eletivo. É aquilo que está previsto no artigo 14 da Constituição Federal de 88. Então, veja, esses filtros que vão ser reunidos para que eu possa concorrer a esse cargo eletivo, para que somente pessoas idôneas e com um mínimo de qualificação, e esse mínimo de qualificação está sendo debatido pelo TSE já há algum tempo, porque nós temos um critério chamado critério mínimo, critério implícito de alfabetização. Critério implícito de alfabetização. Então, perceba que nós temos aqui
e critérios na Constituição Federal, que serão critérios explícitos, que estão expressos na Constituição, enquanto eu tenho critérios de elegibilidade, condições de elegibilidade, que estarão implícitos. Não está expresso na Constituição, mas nós temos como condição de elegibilidade. Dessa forma, essa condição de elegibilidade é um direito subjetivo de participar das eleições, mas aqui de forma com que eu receba os votos. E veja, temos então um conceito aqui muito interessante que você pode levar para a sua prova de elegibilidade. É o direito subjetivo, porque é o direito do sujeito, do cidadão, de ser votado, ou preenchimento das condições básicas necessárias ao direito de ser votado, chamadas de condições de elegibilidade. Ok? Então veja, eu preciso preencher certas condições para poder pleitear a um cargo eletivo. E é justamente a respeito dessas condições que nós abordaremos no nosso encontro de agora. Não é? Então, muito bem. Visto isso, vamos diferenciar mais uma vez o que é capacidade eleitoral ativa da capacidade eleitoral passiva. Veja, quando eu falo de capacidade eleitoral ativa, todos nós já entendemos, já conseguimos compreender esse processo. É o direito que eu tenho de votar, de participar ativamente do jogo político, né? Então, veja, o eleitor é o cidadão brasileiro devidamente alistado na forma da lei, no gozo dos seus direitos políticos, aptos a exercer a soberania popular. Onde está previsto isso? Também no artigo 14 da Constituição Federal. Então veja, o artigo 14, ele estabelecerá para nós algumas condições, alguns requisitos necessários para ser elegível na condição eleitoral, na capacidade eleitoral passiva, na capacidade eleitoral ativa. No caso, nós estamos falando da capacidade eleitoral ativa. Então, veja, quando eu falo de alistamento eleitoral, eu estou dizendo que nós temos as possibilidades facultativas de alistamento e tenho as possibilidades obrigatórias. Observem, eu tenho aquele alistamento eleitoral que será facultativo e terei aquele alistamento eleitoral que será obrigatório. No alistamento facultativo, quem pode, então, quem tem essa arbitrariedade para se alistar, pode decidir se quer ou não. Os maiores de 16 e os menores de 18, os maiores de 70 e os analfabetos. Agora, aqueles que estão entre 18 e 70 anos, eles não têm escolha. São obrigatórios o alistamento e o voto. Então, na capacidade eleitoral ativa, eu estou relacionando ao exercício do sufrágio. O que é o sufrágio mesmo? Direito subjetivo de votar. Então, esse direito é do sujeito, é o direito do indivíduo de votar. Já na capacidade eleitoral passiva, nós já tratamos sobre isso, são aquelas condições que vão me tornar hábeis para ser votado. Então, existe uma série de condições de elegibilidade que estão previstas, nós vamos ver agora, no artigo 14, parágrafo 3º, que traz para nós todas as condições de elegibilidade. Então, nós vamos estudar cada uma dessas condições para que você não perca nenhum ponto na prova. Veja só. O artigo 14, parágrafo 3º, ele traz para nós o rol das condições de elegibilidade. Essas condições que estão previstas aqui, elas são condições o quê? Expressas.
explícitas. Então, nós temos as condições aqui que são expressas, as condições que são explícitas na Constituição Federal de 88. Então, quais são essas condições? Eu tenho, por exemplo, a nacionalidade brasileira, eu tenho pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima. Aí nós temos aqui qual é a idade mínima para cada cargo. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar toda a legislação eleitoral atualizada a partir da Lei 13.165 do ano de 2015, que traz para nós diversas atualizações perante a reforma política. Então, nós temos já aqui, desde o início, algumas alterações. Nós vamos ter uma alteração quanto à comprovação da idade mínima, nós vamos ter uma alteração quanto à filiação partidária. Então, perceba que aqui nós temos todas as condições de elegibilidade, portanto, aquelas condições que vão nos tornar hábeis para concorrer a um cargo eletivo. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos passar por cada uma dessas condições, iniciando pela condição nacionalidade brasileira. Quando eu falo que é condição de elegibilidade a nacionalidade brasileira, o texto já nos mostra que essa condição de elegibilidade, eu posso ser um nacional brasileiro nato ou naturalizado, então perceba, eu posso ser nato ou naturalizado para concorrer a um cargo eletivo, mas isso vai depender de qual cargo que eu estou concorrendo, porque existem cargos que são privativos de brasileiro nato. Os cargos que são privativos de brasileiro nato estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Vamos recapitular quais são, portanto, esses cargos privativos de brasileiro nato? Bora lá. Então, anote aí, cargos privativos de brasileiros natos. Cargos privativos de brasileiros natos. Vamos lá. Primeiro cargo privativo de brasileiro nato é o cargo de presidente e vice-presidente da República. Além do cargo de presidente e vice-presidente da República, eu tenho aqueles que estão na linha sucessória da presidência. Quais são? O presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados, eu tenho o presidente do Senado Federal. Perceba que esses estão na linha sucessória, não é? Então, eu tenho o presidente, o primeiro na linha sucessória é o vice-presidente, depois eu tenho o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Além disso, é privativo de brasileiro nato os ministros do STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal. O único cargo privativo de brasileiro nato referente a ministros de Estado é o ministro de Estado de Defesa. Ministro de Estado de Defesa. Esse é privativo de brasileiro nato. Temos também o oficial das Forças Armadas, e aquele que exerce carreira diplomática.
Então, nós temos aqui a previsão de todos os cargos que são privativos de brasileiros natos. Fora esses cargos, nós poderemos exercer um brasileiro naturalizado. Por exemplo, deputado federal, deputado estadual, senadores. Veja que somente o presidente do Senado é que deve ser privativo de brasileiro nato, ok? Os demais, todos eles serão privativos de brasileiros naturalizados, exceto os que estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, ok? Então, quando eu falo de critério de elegibilidade, nacionalidade brasileira, eu estou falando de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Tanto eu terei cargos que são privativos aos brasileiros natos, quanto aos brasileiros naturalizados, ok? Então, veja, não se esqueçam, para candidatar a cargo eletivo, eu posso ser nato ou naturalizado. Temos as inserções aqui para brasileiros natos, que estão previstas no artigo 12, parágrafo 3º. O próximo requisito de elegibilidade é justamente o pleno gozo dos direitos políticos. Veja só, quando eu falo pleno gozo dos direitos políticos, é quando o cidadão ele reúne o direito de voto e o direito de ser eleito. Mas quando a palavrinha que mais nos pega é a palavrinha pleno. Há uma grande divergência em relação ao que é pleno gozo dos direitos políticos. Para muitos, o pleno gozo dos direitos políticos só é alcançado com a idade alcançada de 35 anos, porque aí eu posso me candidatar a qualquer cargo eletivo. Mas é mentira, porque eu posso estar em pleno gozo dos direitos políticos aos 18 anos. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de direito eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcursos.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no LA Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.